Boa tarde, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar uma palavra que se encontra em Gênesis capítulo 19, versículo 24 em diante, que diz assim: a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma, Gomorra e para toda a terra da Campinas, e viu, e eis que a fumaça da terra, glória a Deus, aleluia, e eis que a fumaça da terra subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades das Campinas, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, e derrubando aquela cidade em que Ló habitava. Amém? Em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor vem nos dizer aqui em Gênesis capítulo 19, versículo 24, da destruição da Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade assolada pelo pecado, pela imundícia, pela imoralidade. Ela era tomada pelo espírito do homossexualismo, do lesbianismo naquela cidade, né? Ou seja, homem com homem, mulher com mulher. Era uma abominação aos olhos do Senhor, né? Como estava naquele tempo, né? Então, o Senhor destruiu aquela cidade porque o pecado tinha tomado de conta da cidade, né? De tal forma que aqui no mesmo Gênesis capítulo 18, fala na parte que, glória a Deus, aleluia, que Ló recebe os 2 anjos em sua casa, né, para Deus dar livramento ali, né, para ele e sua família. Deus enviou os 2 anjos. E a palavra do Senhor diz aqui, quando os moradores daquela cidade perceberam que aqueles 2 varões estavam ali, né, estava ali como forma de homem, eles queriam entrar dentro da casa de Ló para pegar aqueles anjos, para abusar deles. A palavra, não sou eu que digo, a palavra do Senhor diz. E Ló, né, temeu, né? E Ló temeu a tanto ao ponto de falar: não, leve minha filha, mas não toque neles, porque Ló sabia que eles eram o anjo do Senhor. Já sabia que eles eram enviados, né, pelo nosso Deus para dar livramento a ele. Então, para que ele viesse sair dali, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Então, hoje, trazendo para o tempo de hoje, não é diferente, né? Você vê hoje em dia o lesbianismo e o homossexualismo, o espírito do homossexualismo, ele tomou conta do mundo, né? Todos aqueles que estavam, vamos dizer assim, dentro do armário, eles saíram, que estavam escondidos, aquelas pessoas que tinham o espírito do homossexualismo, do lesbianismo, que se escondiam, vamos dizer assim, que se retraía dentro de si os desejos de homem para com homem, mulher com mulher. Eles se libertaram, vamos dizer assim, foi liberto. Então, para onde você vê hoje, onde você vai, né, você vê isso, né? Eu mesmo trabalho com 2 pessoas homossexuais, mas tem um porém, né? Eles são almas preciosas para Jesus, né? É uma classe que é rejeitada entre a sociedade, né? A sociedade rejeita eles, né? Os homossexuais, as lésbicas, os travestis. Eles rejeitam, né? As pessoas, elas são hipócritas, porque elas falam assim: é normal isso. Não é normal. A palavra de Deus, ele não aceita. Para Deus, isso é abominação, né?
as pessoas que, por exemplo, que são mais antigas, que vivem mais assim, vamos dizer assim, eu não sei dizer como é que eu ia explicar agora, que vive assim mais não vive nessa essa modernidade de hoje, né? Que tudo é aceitável, que tudo é aceito. Aquelas pessoas não aceitam isso, né? O homem morar com outro homem. Hoje você ainda vê os pais, que são aqueles pais severos de antigamente, descobrir que o seu filho é homossexual, que a sua filha é lésbica, né, como fala, sapatona, eles expulsam de casa, porque são aqueles pais que não aceitam, né, essa prática, porque o homem nasceu, né, para procriar, casar-se e formar uma família e dar filho, ter filhos, né? A mulher casa-se com o homem, a palavra de Deus diz que torna-se um só corpo. E ali eles vão, quando decidirem ter filhos, vão ter filhos, né? Mas tá ao contrário, né? Tá mulher se deitando com mulher, homem se deitando com homem. Como é que eles vão progredir? Como é que eles vão ter filhos, né? Não vão. O normal não vai ter. A não ser que eles adotem, como muitas pessoas hoje em dia adotam, né? Mas para Deus isso é abominação aos olhos do Senhor, né? Hoje nós estamos vendo isso. Talvez você fale assim: ah, irmã, você é uma mulher, eu esqueci o nome, que é a palavra que falam, né? Aí um nomezinho que me fugiu agora. Você é uma julgadora dos homossexuais, das lésbicas, você não gosta, você gosta de apontar o dedo. Não, meu irmão, mas acontece que a palavra de Deus não aceita, está escrito, e a palavra de Deus ela não vai mudar, né? Não vai mudar, está errado. Nós não podemos entrar no patamar, ali, nós temos que falar a verdade, porque naquele grande dia o Senhor nos cobrará de nós. Porque você esteve ali com aquela pessoa e você não falou para ela, né? Eu sei que muitos vão rejeitar, muitos deles vão rejeitar, mas tem momento na vida deles ali que eles têm ali, fica aquela retenção da sociedade, das pessoas, né? Como eu falei, tem pessoas que não aceitam, mas nós temos que falar a palavra de Deus. A palavra de Deus declara isso, né? Por isso que ele destruiu o Senhor Sodoma e Gomorra, por causa do tamanho do pecado, ao ponto daqueles homens daquela cidade querer tomar aqueles anjos para usufruir ali, fazer as práticas deles, né? Então o Senhor deu ordem a Ló para que ele saísse daquela cidade, né? Para que aquela cidade ia ser o quê? Destruída por causa do seu pecado, por causa da sua imoralidade, que não estava mais agradando a Deus, porque o fedor daquela cidade estava subindo na narina do Senhor como uma podridão, como um carniça, e não agradava mais a Deus. Deus já não estava suportando mais aquela cidade, né? Do tamanho do pecado que estava naquela cidade. Por isso que o Senhor, mas tinha ali Ló, a sua família estava ali. Então Deus deu a ordem aos anjos para ir lá, para dar livramento para Ló, certo? E aí eles pegaram e saíram daquela cidade. E o Senhor disse o quê? Sai, mas não olha aí para trás. Mas, em um determinado tempo, a mulher de Ló olhou para trás. E ela virou extrata de sal, porque ela olhou para aquilo que estava na cidade, porque ficou para trás algo dela. Então ela olhou. Só que vai ter momento na nossa vida que o Senhor vai nos dar o escape. Ele vai falar, ó, saia, pega tudo aquilo que é teu e vai, assim, manda. Não se apegue nessas coisas do mundo, não. Porque a mulher de Ló, ela virou estalta, porque ela olhou, porque ela quis olhar para dentro da casa dela, para aquela cidade, porque os olhos dela ainda estavam fixados nas coisas do mundo, ela estava apegada nas coisas do mundo, nessas coisas terrenas, e nós não podemos ficar aqui olhando para essas coisas do mundo, nós somos peregrinos nessa terra.
né? Então, porque quando Jesus vier, nós vamos ficar. Se nós ficarmos olhando, desejando os manjares deste mundo, está na Bíblia escrito, o não desejar os manjares das coisas dessa terra. Não queira, porque você está vendo o ímpio ser abençoado, o ímpio mora bem, o ímpio come bem, o ímpio aquilo, e você olhou, você que é servo de Deus, fala assim, nossa, hoje não tem um alimento na minha casa, mas na casa do ímpio tem. Não tem inveja desse manjar. Porque, perdão, porque Deus, nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Perdão que eu estou com uma tosse alérgica. Nós não temos que desejar as coisas desse mundo. Nós temos que alertar as pessoas que estão nessas práticas, não só nessas práticas, mas outro tipo de pecado, o pecado da prostituição, da traição, né? O marido enganando a esposa no adultério, a esposa traindo o marido. Então tá uma coisa, aos olhos de Deus, está fedendo como carniça, né? Por isso que Deus vai vir com juízo sobre a terra, né? E muitos falam assim, essa palavra aí, eu não quero ouvir isso, eu não quero saber. Mas nós temos que alertar essas pessoas, porque elas são umas almas preciosas para o Senhor. O que o Senhor abomina é as suas práticas do pecado, mas Jesus ama o pecador, Ele ama. Foi por isso que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, deu o seu único Filho, Jesus Cristo, todos aqueles que o querem, né? Porque vai ter aqueles que vão negar a Jesus, que não vão querer, que vão ficar quando Jesus vier, né? Que vão continuar nessas práticas. Mas nós temos que alertar, né? Falando da palavra de Deus, falando do amor, isso daqui, isso daqui não é o certo. A palavra de Deus está me dizendo isso. Se a pessoa não quiser aceitar, amém, é ela e Deus. Mas nós temos que falar a verdade. Né? Eu creio que nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles nos dão a retaguarda, Ele nos ajuda a nós falarmos aquilo que é da vontade do Senhor, não aquilo que é da vontade da nossa carne, né? Como que eu posso dizer? Se eu estou vendo aquela pessoa e passo logo para o inferno, eu vou deixar sabendo que aquela prática é errada? Não, nós temos que falar do amor de Deus, falando que aquilo ali não é do agrado do Senhor, para que ela possa se despertar. Eu sei que em algum momento é uma semente que você lançou. Se ela quiser aceitar aquela palavra, quando ela é lançada no seu coração, a um determinado tempo, essa palavra ela vai germinar, ela vai crescer. E ela vai se florar no coração desta pessoa, né? E ali Deus vai trabalhar no coração dela para que ela seja liberta e transformada. Como o Senhor tem alcançado muitas pessoas aí, né? Pessoas que até mesmo estão nessa plataforma do YouTube, que são libertas do homossexualismo, que era o travesti, que se vestiu de mulher, mulheres que eram lésbicas, né? Se foram libertas. Tem muita gente que está camuflado, escondido, dentro dessa prática, que tem esse desejo de homem para homem, de mulher para mulher, mas está ali dentro dela, né? E ela tem que se libertar disso, ela tem que rejeitar esse sentimento e se libertar, para que ela não venha ser pega de surpresa e ir para o inferno. Porque ela escondendo esse sentimento dentro do seu coração e não confessando esse pecado que está dentro dela ao Senhor Jesus, se Jesus vier ou ela partir dessa terra, ela irá para o inferno, ou ela ou ele. Né? Porque nós temos que confessar, embora as pessoas não saibam, mas nós temos que confessar o nosso pecado. Para quem é que eu tenho que confessar? Para o pastor? Não, eu tenho que confessar os meus pecados para Jesus Cristo, para que Ele possa vir com a misericórdia e me purificar e me libertar desse pecado, quebrar essa corrente do inferno e eu ser liberta. É assim, né? Não adianta nós querer esconder um pecado, esconder, e se de repente eu partir dessa terra, eu vou para o inferno. Então é claro, a palavra de Deus é clara. Para quem lê, a palavra de Deus é um livro que nos liberta, que nos transforma, não é só um livro, é um manual, né? De salvação para a vida eterna. Se eu quiser alcançar a vida eterna, né? Se eu ler, às vezes se eu olhar assim, é um livro, uma Bíblia, eu não quero saber,
Mas Deus está nos avisando, só Ele tem o poder de nos salvar, só Ele tem o poder, a palavra de vida e a palavra de salvação. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Se você for liberto pelo sangue de Jesus, você não volta mais a retroceder, você não volta mais a comer os vômitos de Satanás. Você é liberto. E quando vem aquela vontade, você sabe que não é de Deus, você é expulsa pelo sangue de Jesus. Amém? Essa é a palavra nessa tarde para o teu coração. Se você está nessa prática, se arrependa dos seus pecados, para que Jesus, e aceite Jesus como único Salvador, para que Ele possa escrever teu nome no livro da vida, e no dia que Ele vier no arrebatamento, você subir, não só aceitando Ele, mas renunciando o pecado, deixando as práticas do mundo, as vaidade, as coisas que não agradam ao Senhor. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus para todos, em nome de Jesus.